Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem, pois devido a este problema da pandemia, tivemos que passar este período sem contato, sem poder administrar as nossas aulas. Mas graças a Deus, hoje estamos de volta com as videoaulas. Espero poder contar com vocês e que possamos fazer um trabalho juntos. O que eu puder fazer para ajudar, estou aqui. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só perguntar. Farei o que eu puder para ajudá-los. E durante este período, nessas aulas à distância, eu espero que vocês possam aproveitar bem esse momento para rever os conteúdos, reservar um momento para estudar, tirar as dúvidas, fazer as atividades diárias, porque teremos atividades do livro e também no caderno, que será anexada junto com o vídeo. E nessa nossa aula de hoje eu não vou dar continuidade ao conteúdo novo. Eu vou primeiro revisar todos os conteúdos que nós já vimos antes da pandemia, para ver como é que vocês estão e também para anexar mais aí, que eu acredito que esse período que vocês ficaram aí, que vocês estão aí em casa descansando, eu acredito que poucos reservam um tempinho para ver o que já foi visto. Então, eu achei melhor nessa primeira aula a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo e fazer uma atividade no caderno para fixar melhor. Tá certo? Então vamos lá. Nosso primeiro conteúdo foi sobre as formas da linguagem. Foi sobre linguagem. O que é linguagem? É a forma de comunicação. Como é que as pessoas se comunicam? Então, a linguagem, ela é definida de 3 formas: linguagem não verbal, a linguagem verbal e a linguagem mista. Na linguagem não verbal, as pessoas procuram se comunicar utilizando os sons do aparelho fonador. Ou seja, na linguagem não verbal, não utiliza esses sons. Ou seja, a fala é representada por meio de gestos, por meio de imagem. Essa fala que eu citei aí é a comunicação. As pessoas tentam se expressar, se comunicar por meio da imagem, do gesto, por meio da expressão fisionômica, por meio de uma figura, certo? Na linguagem verbal, há a utilização dos sons do aparelho fonador. Então, na linguagem verbal, as pessoas tentam se comunicar por meio da fala e da escrita. Aí vem aí a utilização das palavras na linguagem verbal. E na linguagem mista é a junção da linguagem não verbal com a linguagem verbal. Ou seja, na linguagem mista eu vou me comunicar usando a fala, a escrita, palavras, gestos, vou usar imagens, figuras, expressões fisionômicas. Eu vou usar todo tipo de comunicação, ok? Então, não esquecendo, linguagem mista é a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal.
Aí eu fiz uma representação aqui para vocês entenderem melhor. Porque, só para fixar melhor, na linguagem não verbal, nós temos as imagens, os gestos. Na verbal, fala e escrita. E na mista, nós temos imagens, gestos, fala e escrita. Junção. Ok? Fiz o quadro representativo só para fixar melhor. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês observarem. Nessa primeira imagem, nós podemos observar aí apenas a linguagem não verbal, porque não tem palavras, não tem escrita, não tem fala. No segundo exemplo, nós podemos observar aí, olha, temos placas, temos alguns avisos. Então, nas placas que só tem imagem, linguagem não verbal. Nas placas que só tem escrita, linguagem verbal. Então, em um único quadro, nesse quadro azul, eu posso dizer que tem uma linguagem mista, porque tem escrita, tem palavras e tem imagens. E na terceira imagem que eu anexei, aí do Sorria, você está sendo filmado, nós temos aí também uma linguagem mista, porque há figura e escrita, palavras, ok? Continuando, coloquei aqui um exemplo de linguagem verbal, não verbal e mista novamente. No primeiro exemplo, proibido estacionar, linguagem verbal. Por quê? Porque só tem palavras. No segundo exemplo, que há uma placa aí fazendo a identificação para não estacionar. Nós temos aí uma linguagem não verbal, representado apenas pela placa. E na terceira, eu peguei os dois exemplos e juntei em um só para você entender o que é uma linguagem mista. Então, eu peguei a placa do proibido estacionar e expliquei o significado dessa placa logo abaixo. Proibido estacionar. Ok? Vamos lá. Exemplo de linguagem mista. No rio. Mãe, olha o que eu achei. Solta isso, menino. Tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Eu achei bem engraçado quando eu vi essa imagem. Então, isso aí é típico do Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe como é a situação lá. E trazendo para a imagem, nós podemos observar aí a imagem da mãe desesperada, porque o bebê pegou uma bala. Com certeza ela ficou com medo dele engolir essa bala perdida, que é perigoso, qualquer objeto, né, que o bebê engolir. E os balões de falas, identificando aí, olha, a fala do bebê e a fala da mãe. Então, onde tem os balões, existe aí uma linguagem verbal, a presença do som do aparelho fonador. Quando eu falo do aparelho fonador, eu falo da articulação que é feita com a boca, tá? Quando a gente vai emitir som, emitir palavras, expressões, vai sair por onde? Pelo aparelho fonador. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma linguagem mista. Tem aí, além dos balões de fala, a figura da mãe e a figura do bebê.
Vamos para a nossa atividade sobre linguagem. Leia a tirinha e responda ao que se pede. Então, nessa tirinha, nós só temos aí um tipo de linguagem. Faça a leitura e tente identificar. Leia observando cada quadrinho. A tira é composta por 3 quadros. Letra A. O que o Snoopy queria no primeiro quadrinho? Letra B. O que ele fez para conseguir o que queria? Letra C. Ele alcançou seu objetivo? Explique. Letra D. Que tipo de linguagem é empregado na tirinha? Então, você vai ler a tira, fazer a linguagem visual, observando cada quadrinho e responder essas perguntas. Segunda questão. Observe estas imagens. Primeira imagem, nós temos aí uma placa indicando, eu não vou poder dizer agora o que significa. Segunda imagem, temos outra identificação. E na terceira, então você vai observar, tentar fazer a leitura para poder responder. Letra A. Qual o tipo de linguagem de cada imagem? Justifique. Então você vai dizer se na primeira imagem nós temos linguagem verbal, não verbal ou mista. Na segunda, na terceira. Então você vai analisar o tipo de linguagem de cada uma e dizer aí, tá bom? Justificando o porquê. Se você disser que é linguagem verbal, por que é linguagem verbal? Se é não verbal, por quê? Se é uma linguagem mista, por que é mista? Então, essa justificativa é assim que você tem que dizer. Na letra B, traduza em linguagem verbal a mensagem que cada imagem transmite. Traduz em linguagem verbal, ou seja, você vai dizer o que significa a primeira placa, a segunda placa e a terceira imagem. Você vai dizer o que significa. Fazer a tradução. Certo? Próxima questão. Leia a tirinha a seguir. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para a gente visualizar e fazer a leitura. Vamos lá. Só dando gizada. Chico, esse seu dicionário português mineirês tem uma seção de frases úteis? Aí Chico responde: claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos. Por exemplo, suponha que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer: Nossa Senhora, on contou, on que é e pão de ons mais pertinho. Vamos lá. A tira emprega, letra A linguagem mista em todos os quadrinhos. Letra B, a linguagem não verbal em todos os quadrinhos. Letra C, a linguagem verbal em todos os quadrinhos. Letra D, a linguagem mista no primeiro quadrinho e a não verbal no segundo e no terceiro. E letra E, a linguagem não verbal no primeiro e no segundo quadrinhos e a verbal no terceiro. Então, você vai ter que
analisar a linguagem presente em cada quadrinho para poder ver qual é a questão que corresponde. E você vai dizer qual é o tipo de linguagem. Primeiro você analisa, não é? Qual é o tipo de linguagem em cada quadrinho, para poder você ver qual é a alternativa que está correta de acordo com o que você analisou. Vamos agora para o próximo assunto de variação linguística. O que é? A variação linguística é a manifestação das diferenças no registro linguístico falado e escrito. Variação linguística é a variedade da língua, as diversas formas das pessoas falarem. Ou seja, esta linguagem ela vai ter uma variação de acordo com a região, de acordo com a classe social, de acordo com a profissão. Por isso que chamamos de variação linguística, porque a língua ela varia também de acordo com a região. Por exemplo, quem mora no Nordeste já fala diferente de quem mora no Sul, ok? Então, vai variar de acordo com a região, de acordo com a classe social, como eu já citei. Vamos ver aqui. Tipos de variação. Nós temos, ficou um pouco aí desordenado, mas dá para entender. Nós temos a variação da língua quando é por região, como eu já citei, pela faixa etária, classe social, profissão e a variação histórica. Vamos analisar aqui um exemplo de variação geográfica. No Brasil, cada região possui diferenças linguísticas, tanto na fala como no vocabulário. Nordestinês também é cultura. Então aqui, olha, abestado significa bobo, leso, tolo, lá no Nordeste. Abirobado, maluco. Abufelar, irritar, ficar brabo. Amancebado, amigado, aquele que vive maritalmente com outra. Amarrado, mesquinho, avarento. Arretado, tudo que é bom, bacana, legal. Eita, que aquele menino é muito arretado, tá dizendo que aquele menino é muito bom. Já o arretado pra gente aqui é uma pessoa que tá irritada, indignada. Avalie, imagine, avariado das ideias, meio amalucado, avexado, apressado, bater a caçuleta, morrer, bisonho, triste, calado, brenha, lugar longe, de difícil acesso, escuro. Quando eu digo assim, ele mora lá nas brenhas. Então eu estou dizendo que ele mora num lugar longe, que é difícil de chegar lá, que é escuro. Briba, pequena lagartixa. Bruguelo, criança pequena. Então, esse tipo de linguagem, ela vai variar de acordo com a região. Então, por exemplo, lá no Nordeste, bruguelo é criança pequena. Já em outras regiões, é moleque, é pirralho. E assim vai variando. Variação linguística por faixa etária. Aí eu coloquei aqui um grupo de adolescentes e eles usando o tipo de linguagem que eles costumam usar quando estão entre eles, né? Rola é nós, só.
demorou. Então, a gente pode observar que é um tipo de linguagem empregado pela faixa etária dos adolescentes, dos jovens. Se fosse um grupo de criança, a linguagem não seria essa. Se fosse um grupo de idosos, a linguagem também não seria essa. Exemplo de variação por classe social. Vamos lá, primeiro dia. Hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Aí isso é a patroa falando com a empregada. A empregada vai e responde: não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9. Então, observe aí que a linguagem empregada pela patroa é bem mais assim, formal, organizada, do que a linguagem empregada pela empregada. A linguagem empregada pela empregada. Então, nós podemos ver aqui que a empregada, ela por ser de uma classe social mais baixa do que a da patroa, ou seja, pobre, ou que tenha mais dificuldade financeira, né? Porque existem pessoas que realmente não têm ou não teve condições de frequentar uma escola, aí tem dificuldade para falar, tem dificuldade para escrever. Aí você pode observar aí, olha, a forma que a patroa fala e a forma da empregada. Então, esse exemplo de variação linguística aí é por classe social. Exemplo de variação por profissão, linguagem técnica. Eu peguei aqui um exemplo da linguagem do médico e do paciente. É uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. É uma constipação, dói a cabeça e tem o nariz a pingar. Então, essa é a linguagem empregada pelo médico. Se fosse uma linguagem empregada pelo professor, já teria uma diferenciação. Se fosse por um jogador de basquete, a linguagem já seria outra. Então, esse é o tipo de variação por profissão. Exemplo de variação histórica. Aí tem um textinho aí. Língua portuguesa arcaica, trecho de um poema do século XII. Vamos ler. No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai, cajamoiro por vós, e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos em tom não vi fé. Veja o emprego das palavras. Observe que hoje, se a gente for traduzir aqui esse texto, essas palavras não se escrevem dessa forma. Não é verdade? Aqui nessa parte aqui, ó. Que vos então, em tom, olha aí, em tom, então, mal dia me levantei. Mal, olha o mal como se escrevia no século XII. Queredes, quereis. Então, cada palavra aí, se você observar, algumas permanecem do mesmo jeito, outras já houve uma mudança na escrita. No caso aí, nós chamamos de variação histórica. Aí está relacionada ao século.
século XII, aí tem o século XX. Então, para cada século há uma alteração na linguagem. Vamos à atividade sobre este conteúdo. Assinale a opção que indica a variação presente no texto abaixo. Esse é o texto. Declaração para os meus amigos. 6 são o colírio do meu olho. São o chiclete garrado na minha calça jeans. São a maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, a mestomate do meu macarrão, a pinco-mel do meu boteco. Nossa senhora, gosto demais da conta dos 6, uai. 6 são também o vi de perfume da minha penteadeira, o dentifriço da minha escondidente. Oi pro vocês, véi. Quem tem amigos assim tem um tesouro. Eu guardei esse tesouro com todo carinho, do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês pra danar. Beijinho e inter. Então vocês vão fazer, no caso, a releitura do texto e tentar identificar que tipo de variação está presente nele. Na letra B, nós temos na letra A variação por faixa etária, variação por classe social, variação por profissão, variação histórica. Então, que tipo de variação nós temos aí? Acrescentem aí, por favor, variação geográfica, certo? Variação geográfica. Acrescentem aí, por favor. Tá certo? Vamos lá, continuando. Vamos para o nível de linguagem. Nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. A formal é a linguagem utilizada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E a informal é aquele tipo de linguagem que a gente usa no dia a dia. Vou dar um exemplo. Se eu for escrever uma carta para o presidente da República, que tipo de linguagem eu vou utilizar? Que nível de linguagem eu vou utilizar? Formal ou informal? A linguagem no nível formal. Mas se eu for escrever uma carta para uma amiga minha, que eu tenha uma certa intimidade, se eu for escrever um bilhete para ela, eu vou escrever na linguagem informal. Ok? Então vamos lá. Exemplos de linguagem. Linguagem formal e linguagem informal. Coloquei um exemplo aqui para a gente entender melhor. Olha, a gente está muito cansado. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. E aí, como você anda? Observaram aí algumas palavras abreviadas. Por quê? Porque ela está grafada da forma como a pessoa fala no dia a dia. Linguagem informal. Nós estamos muito cansados. Estou
perdido e não sei chegar ao hotel. Olá, como você está? Então, se a gente for analisar, tá certo? Eu vou fazer a organização, porque aqui eu tenho linguagem formal, eu vou puxar a setinha para cá, ok? E a linguagem informal, eu vou puxar a setinha para cá. Porque a linguagem formal é aquela que eu uso no dia a dia sem se preocupar em colocar na norma padrão. Ou seja, as palavras podem ser simples, podem ser da forma como eu falo com a pessoa que eu tenha proximidade, que eu tenha intimidade. Então, a gente tá muito cansado. Então, isso a gente usa para uma pessoa que a gente tem proximidade. Se eu for me dirigir a uma pessoa, né, de uma classe social mais alta, uma pessoa mais sofisticada, eu não vou poder me expressar dessa forma, usando abreviações nas palavras, usando as palavras como eu falo dentro da minha casa, por exemplo. Na linguagem formal, os exemplos são esses. Olha, nós estamos muito cansados. Olha aí a diferença. Na informal, caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Olha na formal como fica. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. E aí, como você anda? Olá, como você está? Então, prestem bastante atenção aí no uso do nível formal da linguagem e informal, ok? Vamos apagar aqui e vamos dar continuidade. Atividade sobre nível formal e informal. Observe a imagem abaixo e responda as perguntas a seguir. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Letra A. Qual tipo de linguagem o personagem da imagem acima usou para se expressar? Linguagem formal ou informal? B. Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 fatores que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Observe tudo que está ao redor do texto, tá bom? Letra C. Esse jeito como o personagem falou, dá para o ouvinte e leitor compreender? Letra D. Essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? Por quê? Letra E. Reescreva essa fala do personagem seguindo a norma culta da linguagem. Então, nós finalizamos com as apresentações e espero por vocês no nosso horário marcado para corrigirmos as atividades. Espero que tenham entendido bem o conteúdo e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só me perguntar no nosso horário marcado, tá certo?
Obrigada e até mais tarde. Tchau.